Tudo depende do que está dentro. Amém? O que está dentro determina o resultado final. Graças a Deus. Olha para mim aqui, por favor. Toda a igreja. Olhem para mim, ouça com atenção. Todos. Você pode estar passando por um momento difícil na tua vida. Mas esse não é o fim. Amém? Esse não é o resultado final. Pode ter certeza. Não é. O resultado final não é o que você hoje está vivendo. O resultado final vai ser a tua vitória em nome de Jesus. Amém, pessoal? A nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Esteja certo disso. Eu quero que toda a igreja coloque muita atenção nessa palavra de hoje. Eu quero falar a respeito de um homem que experimentou do melhor, e de repente, de uma hora para outra, passou a experimentar do pior. Aí no capítulo 1, no versículo 3, é o primeiro versículo que eu quero ler com vocês, está aqui no telão, para quem quiser. Está dando para ler direitinho, pessoal? Porque está dando uma certa sombra, né? Mas estão conseguindo ler, não estão? Estão ou não, pessoal? Tem certeza? Então está determinado. Diz assim: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira, leia em voz alta comigo agora, de maneira que este homem era o quê? O maior de todos os do Oriente. Ele era o maior, tinha tudo, era o mais rico, tinha mais servos, mais funcionários, digamos assim, mais bens, era o maior de todos, todos, indistintamente. De repente este homem perdeu tudo, o diabo lhe tomou tudo que você possa imaginar, sua família, tomou sua família, matou, né, sua família, tomou os seus bens, acabou com todos os seus bens, literalmente, e como se não bastasse, depois de acabar com os seus bens, acabou com a sua saúde. Veja aí o capítulo 2, verso 7, diz assim, capítulo 2, verso 7, então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de quê, pessoal? De tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Olhem para mim, por favor, meus amados. Dá para você imaginar o que pode ser uma pessoa estar com o seu corpo ferido da planta do pé ao alto da cabeça? Com tumores, do alto da cabeça até a planta dos pés. Um homem está com o seu corpo completamente em feridas, cheio de feridas, totalmente doente, totalmente enfermo. Imagine uma situação dessa. Jó nos dá uma ideia. Vá até o capítulo 19 aí do mesmo livro. Jó nos dá uma ideia de como ficou na verdade a sua vida. Um homem que tinha tudo, todo mundo lhe dava ouvidos, e agora não tinha mais nada. Capítulo 19, versículo 17, diz assim, verso 17 diz, olha Jó falando, o meu hálito é o que, pessoal? Intolerável à minha mulher.
Você, minha mulher, não aguenta. Quando eu falo, o cheiro que sai da minha boca é intolerável, não dá para tolerar, não dá para suportar. E pelo mau cheiro, sou repugnante a quem? Aos filhos de minha mãe. Os filhos de minha mãe são meus irmãos. Ou seja, eu sou repugnante até aos meus irmãos. Nem os meus irmãos querem estar perto de mim. Minha esposa não suporta o meu hálito. Meus irmãos não aguentam ficar perto. Sou repugnante por causa do mau cheiro que eu exalo. Estão entendendo? Sim ou não? Por causa do mau cheiro que eu exalo, por causa dos tumores que estão tomando o meu corpo. Continuando, diz assim: até as crianças me desprezam, e querendo perdão, eu levantar-me, fazem o quê? Zombam de mim, se riem de mim, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos, então havia os amigos íntimos, existem colegas, existem amigos e existem os amigos íntimos, é ou não é verdade? Todos os meus amigos íntimos o quê? Me abominam. Abominável quer dizer detestável. Ou seja, ele tornou-se uma pessoa aos olhos dos seus amigos íntimos o quê? Detestável. Em outras palavras, até os amigos íntimos detestavam a Jó. Detestavam Jó. Poxa, mas Jó não era teu amigo? Que Jó, meu amigo, o quê, rapaz? Está entendendo o que eu estou falando? Pô, mas você não vai lá dar uma força para ele? Que quero nem saber. Até os amigos íntimos o abominavam. Continuando diz: e até os que eu amava se tornaram contra mim. Ou seja, a vida do homem virou de cabeça para baixo. Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Completamente. Completamente. Você sabe o que é uma pessoa ser bajulada por todo mundo, respeitada por todo mundo, e de repente, porque essa pessoa perde tudo, fica na miséria, e perde também a sua saúde, fica todo enfermo, todo doente. Essa pessoa, como se não bastasse tudo isso, recebesse todas essas afrontas que eu acabei de ler com você. Os que o amavam, cadê? Ninguém mais está perto. Repugnante aos olhos dos seus irmãos. Sua esposa, ele mesmo reconhecia: o meu hálito é intolerável à minha esposa, não dá nem para conversar. Verso 20: os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Ou seja, aqui ele nos dá uma ideia de como ficou a sua vida. E eu quero dizer para você, olha bem para mim, que é exatamente nesse momento que os nossos olhos, eu digo nossos, eu e você, todos vocês, é neste momento que os nossos olhos veem o oposto do que gostariam de ver. É nesse momento que as coisas que estão acontecendo são opostas àquelas que gostaríamos que acontecessem. É exatamente no momento em que as coisas que estão acontecendo são contrárias àquelas que você está falando com Deus e pedindo a Deus que aconteça na sua vida. É exatamente neste momento que tanto Deus quanto o diabo
ficam atentos a você. Guarde isso. Tanto um quanto o outro. Me refiro ao diabo agora, trabalha igual um louco. Trabalha para acabar com você, para acabar com a sua fé, para roubar a sua fé, enfim. E Deus, bispo? Deus fica observando. Deus tem um momento certo de agir. Amém, pessoal? Porque agindo Deus, ninguém pode o quê? Ninguém pode impedir. Quando chega a hora de Deus na sua vida, acabou. Acabou. Não tem mais para ninguém, não tem para o diabo, não tem para derrota, não tem. Vai acontecer e pronto, acabou, em nome de Jesus. E nesse momento, volta lá no capítulo 2, nesse momento em que ele vive essa situação terrível, dramática, crítica, capítulo 2, versos 9 e 10, vejam comigo aí agora. Então sua mulher de quem, pessoal? A mulher de quem? De Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Você veja como que o diabo foi malandro. Ele matou toda a família de Jó, não matou sua mulher. Porque ele pensou, ela vai ser um instrumento no momento certo. Eu vou usar a boca daquela mulher. Porque o diabo sabe a força que uma mulher tem para ajudar o homem e para atrapalhar o homem. O diabo sabe. A mulher sabe, é cheia do Espírito Santo, como ela ajuda o homem. Amém, pessoal? A Bíblia não chega ao ponto de dizer, a mulher sábia é o quê? Edifica a sua casa. A Bíblia não diz o homem sábio, a Bíblia diz a mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as próprias mãos, a derruba. Está escrito ou não está? Está escrito. Capítulo 14 de Provérbios. Está escrito na palavra de Deus. Amém? Então a mulher sábia edifica, a tola destrói. Então o diabo não matou todos. Deixa a mulher dele, que eu vou usar essa mulher. Se ele suportar a perda dos bens, dos filhos, se Jó de repente suportar as doenças que eu vou botar nele, que Deus está permitindo. Deus não permitiu que Jó matasse. Amém? Eu vou usar a mulher dele e ele vai blasfemar. Então ela diz, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre, rapaz. Vejam comigo, versículo 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer o quê? Doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Digam graças a Deus. O que nós aprendemos aqui? Olha bem para mim, nos meus olhos aqui, por favor. Jó preferiu agradar a Deus a agradar a sua mulher. Quantos não optam por agradar aos amigos, aos familiares? Deus pode esperar. Deus é se der. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Quantos? Jó chamou a mulher de quê? Chamou a mulher de quê, pessoal? Mulher, você está doida, mulher. Está doida, mulher. Aí você vai dizer assim: ah, bispo, não tem a bispo não. Foi a única coisa que restou para ele. A única coisa que tinha restado era o quê? A mulher, poxa. Ele poderia muito bem. Não, mulher, senta aqui, vamos conversar e tal. Falou, mulher, você está falando igual uma doida. Em outras palavras, não vem com essa não. Não vem não.
Não vem atrapalhar minha fé, não. Amém, pessoal? Não vem, por favor. Não atrapalha minha fé, não. Sai fora. Você está doida. Amém, gente? Você está doida. Aí alguém diria: bispo, então quer dizer que Jó estava aceitando o sofrimento? Eu mostrei para vocês aqui na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 23, verso 22, e é inclusive a campanha que nós estamos fazendo segunda-feira, da revolta, não é isso, pessoal? Que nós estamos chamando que venham os que trazem uma revolta contra a situação da sua vida. O que ele diz? Ainda hoje a minha queixa é de quê? É de um revoltado, poxa, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ou seja, o tempo foi passando, a situação continuando, a sua revolta não era contra quem? Não era contra Deus, mas a revolta era contra o quê? A situação. A revolta não era contra as pessoas, mas a revolta era contra a situação que perdurava, que continuava. Amém, pessoal? Não contra Deus. Então eu estou convocando até para que venham estar conosco aqui as pessoas segunda-feira que tem uma revolta, não contra Deus ou contra o patrão, contra fulano ou beltrano, não. A minha revolta é contra a situação que eu estou vivendo. Amém, pessoal? Então não é contra ninguém, nem muito menos contra Deus, mas contra a situação. Então não quer dizer que Jó estava aceitando com resignação o seu sofrimento, como determinadas religiões ensinam até a pessoa com a seguinte frase: aceitemos com amor o nosso karma. Aliás, eu cresci ouvindo isso, né? Até minha adolescência e início da juventude. Aceitemos com amor o nosso karma. Está entendendo? Ou seja, o sofrimento é um karma. Não, é que eu tenho que aceitar com amor. Aí eu que digo, karma aí, né? É ou não é verdade? Poxa, poxa, karma aí. Aceitemos com amor o karma. Então Jó, ele chegou o momento em que ele se revoltou contra a situação, não contra Deus, não contra as pessoas. Amém? Mas, meus amados, isso é forte demais, o que eu vou mostrar para você agora. Vá lá, antes de você mexer na Bíblia, está dando para você imaginar o que Jó estava passando, o que ele estava vivendo, sim ou não? Um homem que já tinha experimentado melhor e agora estava experimentando tudo de ruim, tudo de pior que existia estava acontecendo na vida de Jó, pessoal. Então mostrei para você como as pessoas lhe tratavam, como ele se sentia diante da sua mulher, como estava o seu corpo, tudo ruim, tudo destruído, tudo desgraçado. Sua mulher usada pelo diabo ainda, ele prefere desagradá-la a desagradar a Deus, chamando até ela de doida. Não interessa o que ela vai pensar, mas abandonar minha fé eu não vou. Este homem, nesse momento de maior desespero, vivendo uma situação que ninguém pode dizer, eu estou vivendo a mesma situação, de tamanha dor, tamanho sofrimento que ele estava vivendo, enfrentando. No capítulo 19, versículo 25, isso aqui é muito forte. Ele, em meio à dor, em meio ao desespero, em meio ao pranto, em meio ao sofrimento, à miséria, ao fracasso e derrota, ele diz: porque eu sei o quê? Que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Digam graças a Deus. Puxa vida,
Você sabe o que quer dizer a palavra redentor? Um dos significados é o que livra da escravidão, o que te compra e te torna liberto da escravidão. Jó estava dizendo: olha, eu sei que eu estou passando por tudo isso, toda essa dor, todo esse desespero, eu não estou entendendo. Se você lê o livro de Jó, você vê, ele não entendia o que estava acontecendo. Eu não entendo qual o plano, qual o propósito de Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: o meu Redentor vive. Amém? Ele não blasfemou contra Deus. Meus amados, olha para mim. Uma das coisas que o diabo mais quer é que você torne-se uma pessoa melancólica. Melancólica. O melancólico só abre a boca para reclamar, para murmurar. Ele só abre a boca para ficar dizendo e se inferiorizando: ah, ninguém me ama, ninguém me quer, poxa, ninguém quer o meu bem. Sabe por que o diabo quer que a pessoa seja assim? Porque o melancólico normalmente fica sozinho. Por quê? Porque ninguém aguenta ficar perto dele muito tempo. Então o melancólico não tem amigo, não tem ninguém perto. Os que ele tem perto, ele joga para longe. Porque a Bíblia não fala a respeito disso, não já mostrei para vocês, está no livro de Provérbios. O espírito firme sustém o homem no dia mau, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Você ninguém suporta. Então o diabo quer que você torne-se uma pessoa melancólica. Entende o que eu estou dizendo? Olha Jó, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, ele diz: não, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que livra da escravidão, um dia ele vai se manifestar, e ele vai me livrar de tudo isso que eu estou vivendo. Amém, pessoal? Olha só o que Jó fez. Jó soube, na verdade, aproveitar aquele momento difícil. Sabe para quê? Para conhecer a Deus. Para conhecer a Deus. Dá um pulinho lá no capítulo 42 aí, 42:5. Já está no telão aqui. O que ele diz? Eu te conhecia só de quê? De ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Ou seja, Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Amém? Deus existe, Deus é vivo, Deus é poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus e Deus, conhecia de ouvir falar, mas porque nos momentos de dor, nos momentos de aflição, de angústia, ele, em vez de blasfemar contra Deus, perder a sua fé, perder a confiança em Deus, dar as costas para Deus, xingar a Deus, enfim, se rebelar contra tudo e todos, ele disse: não, eu sei que ele vive. Amém? Eu sei que ele vive, e ele vai se levantar em meu favor. Ele vai fazer. Amém, pessoal? Então este homem, no momento de dor, de aflição, ele, em vez de fazer o errado, ele fez a coisa certa. Ele tirou o proveito para buscar a Deus. Amém? Às vezes nós não entendemos por que Deus permite determinadas coisas acontecerem na nossa vida. Existem coisas que Deus às vezes permite porque Ele quer que você conheça Ele. E Ele sabe que muitos, não é regra isso, mas muitos, ou a grande maioria, quando tudo está bem em sua vida, elas têm uma tendência a relaxar,
a relaxar. Você observa que há pessoas que às vezes elas lutam em prol de uma coisa. Quando elas alcançam aquilo, elas relaxam. Entende o que eu estou dizendo? Relaxam. E muitos até perdem a fé, se desviam. Às vezes no momento de tribulação, se a pessoa souber tirar proveito, às vezes não, se ela souber tirar proveito, e ali ela procurar buscar realmente a Deus, Deus vai mostrar a essa pessoa coisas que nunca ela viu e que ela vai conseguir entender. Jó não disse, agora os meus olhos te veem, quando estava tudo bem. Ele disse, agora os meus olhos te veem, quando estava nessa situação toda que nós lemos e mostramos para você. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Ou seja, eu conheço verdadeiramente a Deus. Amém, pessoal? O sofrimento muitas das vezes não é, às vezes, para te punir, mas às vezes ele é para você repensar muitas coisas na sua vida, para você reconsiderar muitas coisas, e para você, quando estiver bem, saber tratar as pessoas, em nome de Jesus, amém? Saber estender a mão, saber realmente o que é o ser humano que está com dor, que está sofrendo, que está aflito e desesperado, que está vendo tudo dar errado diante dos seus olhos. Você vê que Deus permitiu Moisés morar 40 anos no deserto, para depois Deus pegar Moisés e enviá-lo lá no Egito, para que Moisés tirasse o povo da escravidão do Egito, e então pudesse levar ao povo à terra prometida, pelo caminho do deserto. Ou seja, Moisés já sabia como viver aonde? No deserto, porque ele já havia passado pelo deserto. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Guarde a sua boca, vigie a sua boca. Eu repito o que eu acabei de falar para você. No momento de dor na vida de alguém, o diabo está trabalhando para que a pessoa perca a fé, e Deus está só observando. Ah, mas Deus não faz nada. Deus está observando as suas atitudes, as suas palavras. Dependendo do que sai da sua boca e dependendo das suas ações, um dos dois vai se manifestar na tua vida grandiosamente. Ou o diabo, se as atitudes forem agradáveis a ele, ou Deus, se as suas atitudes lhe forem favoráveis. Amém? Quem compreende o que eu estou falando, por favor, em nome de Jesus. Para fechar a conclusão de tudo isso, 42:10, o que está escrito? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o quê? O dobro de tudo o que antes possuíra. Jó tinha muito, perdeu muito, muito mais Deus lhe deu. Amém? O diabo roubou alguma coisa da sua vida, mas tem Deus para te dar. Diga, mas tem Deus para me dar. Diga com fé, mas tem Deus para me dar. Em nome de Jesus, creia nisso. Muito mais tem Deus para nos dar, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Graças a Deus, Deus tem todo o poder em suas mãos. Então muitos sabem disso aqui, leem isso no livro de Jó, aí clamam a Deus em cima disso: Senhor, como o Senhor honrou a Jó com o dobro, me dá o dobro também, eu também quero, me honra, me honra. Amém. Mas e o restante todo? O que Jó fez? O que normalmente acontece quando vem o momento de dor, de angústia, tristeza? Vou mais na igreja não, porque não está adiantando. Deus não me ouve não, pô. Eu vou cair na gandaia mesmo, vou chutar o balde mesmo, estou direitinho, não está acontecendo nada, não quero mais saber não.
Vigie em nome de Jesus. Nem sempre os meus olhos, os teus olhos, veem o que gostariam de ver. E é nesse momento que Deus mais olha para você. Não é no momento que está tudo bem. No momento que está tudo bem é curtição, pô. É ou não é verdade? Ali, tranquilo. É no momento do desespero que Deus observa. E no momento de desespero, Jó disse o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Eu sei que Ele vive. E ele aproveitou aquele momento para conhecer a Deus. Conheça a Deus. Busque a Deus. Se envolva com Deus. E depois você vai ver o resultado final. Eu coloquei para você como tema da pregação isso. O resultado final depende do que está no coração. Então o que estava no coração de Jó não lhe foi roubado. Lhe foi roubado tudo exteriormente, mas não lhe foi roubado interiormente. Quem compreende, por favor, em nome de Jesus? Que me seja roubado tudo ao redor, mas não o que está dentro. O que está dentro, Jó conservou. E o resultado final não foram os tumores, não foram as perdas incontáveis no tocante aos bens. O resultado final foi: Deus lhe deu o dobro de tudo que havia perdido. Digam graças a Deus. Se você crê nessa palavra, fique de pé, por favor.